Falei em português depois de muito tempo, português de Portugal depois de muito tempo, não é fácil, tá? Então paciência comigo. E gostaria de começar por ler Tiago 3, de 3 a 6. Quando os irmãos abrirem, digam amém. Amém. Ok, eu vou ler por ali para ficar tudo igual. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também nos dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui nós vemos que Tiago está a falar sobre as nossas palavras, as palavras que saem da nossa boca. Quantos de vocês sabem que as palavras que saem da nossa boca têm poder? Têm poder. Todos nós sabemos que as nossas palavras, elas são importantes. E o que nós dizemos hoje vai se refletir no futuro. Vai se refletir, talvez não amanhã, talvez não na próxima semana, mas de uma forma ou de outra, vai se refletir no futuro, daqui a algum tempo. As palavras, elas definem o curso da nossa vida. E se você quer avançar no seu relacionamento com Deus e cumprir o seu destino e propósito em Deus, você precisa ser cuidadoso com as suas palavras. Amém? Amém. E sabe, o que nós precisamos é concordar com aquilo que Deus diz, com aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Isso sim nós temos que concordar. Nós não nos podemos mover por aquilo que nós vemos ou sentimos, mas sim por aquilo que Deus diz que você é. Amém? Mas também o que eu lhe queria dizer hoje é que não são apenas as nossas palavras que vão definir o nosso futuro, mas também os nossos relacionamentos. Sabe, o ambiente à sua volta também define o seu futuro. Nós vemos que muitas vezes nas escolas ou nos trabalhos, as pessoas que estão à nossa volta, o nosso círculo de amizades, elas muitas vezes nos tiram da rota que nós estamos focados. Não é verdade? E eu gostaria de usar a parábola do semeador em Mateus 13 como um exemplo, onde o Senhor diz que o campo e o mundo, o campo é o mundo e que a boa semente são as pessoas do reino. Vamos lendo. Nós somos essa semente. Vamos ler Mateus 13 até o verso 5 e depois nós voltamos atrás. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Vamos ficar por aqui e nós já voltamos. Sabe, você é como esta semente. Agora vamos ver um outro aspecto. Quando a semente, não sei se alguém aqui entende de jardinagem, eu não entendo nada, mas quando a semente não gera fruto, quando a semente não é frutífera, você acha que o problema é da semente? Ou você acha que todas as sementes são iguais? Não sei, isto é uma pergunta. Alguém quiser responder? Alguém com mais... alguém mais inteligente nessa matéria? Alguém com mais experiência? Então, eu acho, né, que o solo é que é o problema. Nós queremos que o solo é que é o problema. O problema não é a semente. Ainda que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, procurando defeitos, procurando onde é que nós falhamos, mas
deixe-me que lhe diga, nós temos que parar de ficar focados em nós. Sabe? Por vezes você precisa ter atenção ao ambiente que está à sua volta. Sabe? O solo, esse solo que você deixou, que você mesmo deixou se plantar. Porque você é a semente. Posso ouvir um amém? Amém. Então é isso, neste mesmo capítulo, a partir do verso 3 ele diz, e falou-lhe de muitas coisas por palavras, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Então nós vemos que Cristo é o semeador, Cristo é este agricultor. A palavra é a semente, mas nós também somos a semente. E isto significa que a partir do momento que nós recebemos a palavra de Deus, nós nos tornamos semente também. Há um plano para a sua vida que apenas você pode cumprir. Ninguém mais pode fazer por si. E se Deus, deixa-me que lhe diga ainda mais, e se Deus plantou você nesta igreja, ou neste país, sabe, e neste tempo, porque poderia ser daqui a 5 anos, poderia ser há 5 anos atrás, mas não, Deus trouxe-o até aqui neste preciso momento, 2022, é porque Ele tem algo para si, Ele tem algo e Ele vai cumprir através da sua vida. Há um plano e um destino a ser cumprido. E você ouve muita gente dizer, as coisas acontecem por acaso. Mas nós queremos que nada aconteça por acaso com o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de planos e propósitos. Amém? No verso 4 fala, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então Jesus explica que essas aves eram os demónios. Muitas vezes nós temos esses demónios à nossa volta, entende? Tentando comer a semente, tentando ao nosso redor. E nós estamos plantados, mas o sol à nossa volta é como esse solo rochoso. Desculpe, não é o rochoso ainda, já estou me adiantando, mas é como esse solo aí ao pé do caminho, né? Não caiu no solo, caiu no caminho. Então não tem terra, não tem terra frutífera, não tem nada. Então nós temos que ver que existe também esses ataques dos demónios. E no verso 5, que fala que a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Mas sabe, olhando para este cenário aqui, você acha que alguma dessas sementes é que estava com defeito? Nós vemos aqui nesta passagem, nesta parábola. Ou você acha que foi o terreno onde ela foi plantada que não era o ideal? Porque para quem entende de agricultura, para quem entende de semeadura, eles sabem, né? Lá no Goiás, eu estive lá e eu falo do Goiás, melancia todo ano, boa, doce, mas não é em qualquer lugar, não é? Então e tem muita coisa, soja, muita coisa, não sei, mas tem que ser o terreno próprio. Muitas vezes o terreno está lá para vender anos e anos e não vende. Por quê? Porque o terreno não é bom para plantar nada. Mas é isso, nós temos que ver assim, a semente não tinha defeito. Mas aí você acha, por que você acha que uma semente cresce tanto e dá tantos frutos? Aí alguém vai dizer, isso é porque o fulano é muito inteligente. Não, o Luís, ele cresce porque ele é inteligente, ele sabe muitas coisas, ele teve uma boa educação. Ou então vão falar assim, não, é porque tem dinheiro. Não, é porque ele tem dinheiro e por ter dinheiro ele consegue fazer isso ou aquilo. Ou é porque ele tem sorte. Mas isso é como um homem natural que não conhece a Deus. Ele pensa dessa maneira e faz um julgamento. Mas é muito comum ver irmãos dentro da igreja pensar dessa maneira, quando alguém está a ser frutífero, quando alguém está a crescer. Infelizmente. Sim, eu sei que ele é muito abençoado, está a crescer, mas isso é porque ele teve uma educação boa, ou estudou numa escola boa, ou anda junto com o pastor, sabe? Ele vai em todas as reuniões com a pastora Sueli, e é por isso que ele cresce também cresce por isso, por estar junto com o pastor, por estar junto com alguém maduro, também cresce por isso. Mas deixe-me dizer uma coisa, não pense que o segredo é a semente. O Senhor diz que todas as sementes têm o mesmo potencial. O que varia é o solo à sua volta. Isto é uma coisa tão natural. Falando no natural,
que talvez nós não somos os mais experts na matéria, em termos de terreno e solo, mas se tivesse aqui alguém que entende de jardinagem, talvez essa pessoa poderia confirmar realmente o solo é importante. Então eu vou lhe dizer mais uma coisa, que o lugar que você vai alcançar em Deus só depende do solo que você se deixar envolver, sabe? Se você se envolver com um solo bom, você vai desenvolver, mas se envolver com um solo mau, muitas vezes, o que é que acontece? Você, não sei, lá estou eu, não sei, quem tem uma planta em casa, ou um canteiro com flores, tem que andar a tirar as ervas daninhas, porque as ervas daninhas não deixam as flores e as plantas crescer. E isso acontece connosco também. As ervas daninhas são estas distrações na nossa vida. São estas pessoas que às vezes, em vez de nos puxar para cima, empurram para baixo. Sabe, nós podemos dizer que aquilo que Deus fala nestes versos, do terreno rochoso, pelo caminho, pode ser as pessoas, dos espinhos, pode ser as pessoas, que Deus fala que são pessoas, porque algumas pessoas são como espinhos na carne, elas criam um ambiente cheio de espinhos, tudo tem um probleminha, tudo tem, mas porquê? Mas porquê? Porquê que é assim? E na Bíblia, os espinhos são maldições. Muitas vezes nós deixamos que pessoas assim estejam à nossa volta, mas, como eu falei, elas são como ervas daninhas e não nos deixam crescer nem avançar. Nós tentamos avançar, mas elas estão sempre com uma palavra negativa sobre as suas decisões. Ou elas diminuem a sua experiência com Deus, sabe? Ou você teve um milagre, você ora por um milagre, o milagre acontece e ela fala, isso não foi nada. Os médicos é que se enganaram, o diagnóstico estava errado. Já ouviu isso? Os médicos mesmo muitas vezes falam, não, os exames, foi engano no primeiro exame, este agora que está certo. Mas é isso. Ou às vezes eles vão brincar com a forma como você se comporta. Se você chora muito, se você ri na presença de Deus, isso não é bom, é? Então o plano e o propósito de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Amém? Amém. Repita isto comigo. O plano e o propósito de Deus, são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Amém. Então nós vemos que algumas são como pedras na sua vida. E o que é que as pedras fizeram no verso 5? Elas não deixaram criar raiz. Não deixaram criar raízes, porque não tem muito solo. E muitas ainda, como a Bíblia descreve em 1 Pedro 2,8, são pedras de tropeço, que faz você cair ainda. Não só não deixam você crescer, ainda fazem você cair. Então você vê, você fala de coisas da fé, que precisam de fé, mas elas vão diminuir a sua fé. Você acaba rodeado de palavras negativas. Então lembre-se, o problema não é você, não é a semente, é o solo à sua volta. O solo é tudo. E muitos de nós não avaliamos os nossos relacionamentos. Mas como é que nós podemos fazer isso? Então, nós temos que ver se essas pessoas, elas contribuem para o seu crescimento em Deus. Porque se elas não contribuem, muitas vezes elas ainda vão também impedir isso de acontecer. Elas não só não contribuem, como também impedem de acontecer. Então nós temos que ver se esta pessoa, sabe, eu tenho uma forma, e isto é só um exemplo muito básico, mas por exemplo, Facebook, você tem lá 800, 1000 amigos, não sei, mas eu quase todos os dias eu tiro uma pessoa, quase todos os dias eu tiro uma ou duas pessoas do meu círculo de amizades. Pensei, porquê que eu tenho esta pessoa, porquê que eu tenho esta amizade? Não contribui em nada, não... remove. Mas isto é só um exemplo, o Facebook tudo são amizades fictícias, não é? Mas mesmo nas nossas amizades, no nosso ciclo de amizades, nós temos que ter atenção àqueles que contribuem ou não para o nosso crescimento espiritual, porque é muito importante. Então, tal como eu falei, jardinagem. Quando você quer que plantas cresçam, você tem que limpar o terreno.
Quando vão fazer a semeadura, o que é que eles têm que fazer primeiro? Num grande terreno, tem que passar o trator, revirar a terra, né? Como é que chama? O arado? Lavrar, não sei. Tem que passar, tem que revirar a terra toda. Porque a terra não está pronta. E do mesmo jeito, nós temos que tratar da terra. Nós temos que limpar o terreno à volta. Sabe? Então, eventualmente, você se torna parecido com a pessoa com quem você se relaciona. Tal como diz o ditado: diz-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Isso é verdade. Porque se você caminha junto com alguém, você apanha muitos jeitos dessa pessoa, apanha expressões de falar. E agora falando assim, por exemplo, aí no mundo, a criança até pode ser um bom menino, mas quando vai para a escola secundária, junta-se ali com outros que fumam drogas ou algo do género, ele está naquele ciclo de amigos, é a pressão, tem que estar junto. Mais tarde ou mais cedo, se ele não tiver uma mente forte, criada por você, com os princípios bíblicos, com os princípios de família, rapidamente ele vai embora. Ele se junta ali e muda. Então isso é verdade. Mas também no trabalho, sabe? No seu trabalho, existem muitas pessoas venenosas também. Não sei se entende o que eu estou a dizer com venenosas. E talvez você vai entender o que é que eu estou a dizer. Sabe, aquela pessoa que passa o dia inteiro a reclamar. Vocês estão a trabalhar juntos ali, mas o dia inteiro está a reclamar do salário, a reclamar do patrão, a reclamar do tempo, porque está muito calor, mas quando chove está a reclamar que está muito frio, está muita chuva, está a reclamar do patrão, do governo, do casamento, é o dia todo, ela está a contaminar você, se você não tiver cuidado, porque só vai colocando peso em cima. E às vezes, ok, nós não podemos fazer nada porque essa pessoa trabalha ao nosso lado, mas nós temos que tentar de alguma forma desligar, não é? Porque senão nós vamos ser contaminados, isso passa por nós. Mas ainda tem mais, a internet, a TV, sabe, as redes sociais. Se você não se controlar, você vai vendo vídeo atrás de vídeo, é só passar o dedinho assim para cima, bom. Um amigo, vamos supor, o pastor Sueli manda lá um vídeo interessante, bom, é bênção para a sua vida, mas atrás desse vídeo vem outro, e um vai puxando o outro. E às vezes já acaba em vídeos que não interessam nada para nós, não adianta em nada. Então nós temos que nos... Diga? Não edifica. Nós temos que nos policiar nisso. Porque muitas vezes esses vídeos, eles vão estimular a rebelião, ou vão ser vídeos que realmente é lixo que não nos vai ajudar em nada, não nos vai trazer nada. Sabe, às vezes vão levantar dúvidas sobre a igreja, dúvidas sobre a visão, dúvidas sobre isto, sobre aquilo, que não interessa. É bom ter dúvidas? É. Mas às vezes são dúvidas a mais. E quando tiver dúvidas, não hesite, venha falar com a pastora Sueli. E ela vai explicar tudo. Mas é isso. A semente é boa, que é você. Mas o solo são todos esses vídeos podres da internet que ficam alimentando a sua alma. E tal como eu disse mais cedo, muitas vezes os jardineiros, eles precisam de chegar lá, o seu jardim é bonito, só que tem uma zona lá, uma parte do seu jardim que não cresce nada. A grama não cresce, você planta, está tudo verde, mas nesse canto aqui nada dá. Eles precisam chegar ali, remover aquela terra, levar embora, essa terra aqui está contaminada, não funciona. Aí eles tiram lá aquele pedaço, jogam uma terra nova, colocam fertilizante. Então muitas vezes é necessário que isso seja feito. É substituir aquela terra com um solo fértil. E a gente vê isso aqui no exemplo em Gênesis 12, onde a Bíblia fala que Deus chamou Abraão. O que é que ele disse a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que te mostrarei. Mas por que você acha que Deus pediu algo assim? Por que ele pediria? É muito simples. Porque a gente não sabe, mas talvez se ele tivesse ficado lá, naquele lugar, ele seria abafado por outros. Então, é assim, Deus remove você do lugar que você está, daquele solo, a semente tira dali e leva para um lugar onde você vai florescer. Você vai fazer rapidão, assim,
Mas a Bíblia também não fala que ele obedeceu por inteiro. Ele deixou o seu país, mas levou o seu pai com ele. E aí nós vemos que o nome do pai dele era Terá, que em hebraico significa atraso. Então você vê amizades e relacionamentos que às vezes você deveria deixar para trás, elas podem causar um atraso na sua jornada, no seu caminho. Era só o pai dele, mas Deus não mandou levar o pai dele. Falou até, deixa o teu pai para trás. Mais tarde, o Terá morreu e Abraão conseguiu continuar a caminhada, mas ainda assim pegou o seu sobrinho Ló. E aí nós vemos também que o nome de Ló era véu. Então o que é um véu? Alguém aqui sabe o que é um véu? Alguém pode falar? Fala, Luís. É um pano que cobre o rosto, né? Ele deixa eu ver um pouco, né? Mas não é embaçado. É embaçado. É isso aí. Muitas vezes é algo que bloqueia a nossa visão. Você até consegue ver ali aquela porta do outro lado, mas você não consegue ver claro. Então você às vezes tem essas pessoas que você vai levando. Primeiro ele levou o atraso, depois ele levou o véu. Ele poderia ter chegado bem mais cedo, poderia ter chegado sem problemas, poderia ter evitado todas as confusões entre ele e Ló, mas ele decidiu levar quem ele não deveria levar naquele momento. Então nós vemos que as pessoas com quem você se relaciona, elas alargam os seus sonhos ou elas diminuem os seus sonhos. Você precisa avaliar isso. E lembre-se que o véu não significa que você não consegue ver. Ele não está a bloquear a sua visão, mas está a deturbar a sua visão. Está a ficar uma visão turva. Você não consegue ver claramente. Agora é assim, Deus nunca vai pedir algo de você que Ele mesmo não retribua com bênção. Você pode até pensar que vai estar só, mas quando esta pessoa que está sendo o véu na sua vida, que está sendo o atraso na sua vida, que está sendo a erva daninha na sua vida, quando esta pessoa sai de cena, a partir desse momento, você está a abrir espaço para um outro alguém vir e o abençoar. Porque muitas vezes você está abafado. Você, a partir desse momento, vai ter alguém que acredita em si e que o abençoa, que o faz crescer. Amém. E essas pessoas são um bom solo à sua volta. Amém. E sabe, tal como a pastora Sueli falou aqui há pouco, ela me conhece desde criança, 13 anos. Mas desde os meus 4 que eu estou na igreja, né? Não sou cristão desde os 4, mas estou na igreja desde os 4. Mas eu me lembro da minha mãe, a minha avó orando por mim. Então eu vejo assim, e pelo meu irmão, que hoje é pastor também, numa igreja em Almada, em Lisboa. Não na Videira, mas ele foi ordenado pastor no ano passado. Então eu vejo assim, que se você tem um bom solo à sua volta, você vai longe, você cresce, você desenvolve. Então eu vejo que talvez você vai dizer assim, Carlos, mas eu não tive alguém na minha vida que me abençoou, que me orou, não tive um bom solo, mas nunca é tarde, hoje é o dia. Amém. Sabe, hoje você tem que ir os irmãos, você tem que ir uma família que ora por si, que o abençoa, que se alegra com as suas alegrias. Eu sempre encorajo pessoas a testemunhar. Por quê? Muita gente tem medo de testemunhar, mas porque se eu falar que eu tenho um carro novo, vão pensar que eu estou a ganhar muito, ou que eu ganhei na loteria. Quero lá saber o que é que pensam. Você não tem. Você testemunha. Fala assim, Deus deu para mim, Ele pode dar para você. Deus é o mesmo, Ele é bom. Amém. Amém. Então você, sabe, Deus pode restaurar todos esses anos da sua vida. Esses anos que foram perdidos em meio ao terreno rochoso, aos espinhos. Você precisa escolher pessoas que vão puxar você para cima. Amém. Alguém que o vai ajudar a crescer e que o desafie a um novo nível. Amém. Sabe, às vezes pensamos que precisamos de pessoas que tiveram a mesma experiência que nós. Só essa pessoa que vai me entender. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa.
Um cego não consegue guiar outro cego. Não tem como. Então você precisa sim de pessoas maduras, pessoas experientes no caminhada com Cristo. E Deus tem algo para você que vai cumprir na sua vida. Você é a semente. Deus é bom. A semente é a mesma. O que muda é o ambiente à sua volta. Mas você é que define esse ambiente onde você está. Amém? Vamos ficar de pé. Deixa-me orar por você. Se você sente que esta palavra realmente veio tocar o seu coração, foi uma palavra que você precisava de ouvir, ou que você precisa de uma renovação, sabe, eu desafio você a vir aqui à frente e nós vamos orar por si, vamos abençoar a sua vida, vamos declarar que o Senhor pode mudar as circunstâncias neste dia. Pode vir até aqui, pode vir aqui, pastor Sueli, Adriano, os outros líderes, não sei, se mais alguém que é um líder na videira, pode vir aqui à frente, abençoar estes irmãos. Se você sentir liberdade de falar com essa pessoa o que é, fala também. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus, que neste dia, Pai, nós vamos ver esse terreno ser, ó Deus, lavrado. Vamos ver essa terra, Senhor, sendo frutífera. Pai, nós retiramos agora, Pai, declaramos agora que toda a erva daninha vai sair da vida dos irmãos, ó Deus. Senhor, nós queremos ver crescimento nesta igreja, queremos ver crescimento na vida dos meus irmãos, ó Deus. Senhor, queremos abençoar as suas vidas, seja na área de trabalho, seja na área pessoal, na área espiritual, ó Deus. Nós confiamos em Ti. Senhor, nós declaramos que Tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Tu nunca falhaste, ó Deus. E hoje, ó Deus, nós pedimos, Senhor, vem e toca cada coração, Pai, para que nós possamos olhar e ver se tem amizades que não nos estão a fazer muito bem. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a dar um passo em frente, a remover alguém do nosso círculo de amizade que não nos está a fazer tão muito bem. No nome de Jesus, ó Deus. Claro.